Hey girls, eu sou a Iris Chad e no meu primeiro vídeo para Hair Campus eu vou falar de uma cineasta muito importante, mas que fez poucos filmes, todos curtas-metragens, a Maya Deren. Maya Deren nasceu em Kiev, na Ucrânia, em 1917, com o nome Eleonora Derenkovskaya. Em 1922, ela e sua família tiveram que fugir da União Soviética por conta de revoltas antissemitas que estavam sendo organizadas pelo Exército Branco. Eles foram para Nova York e, em 1928, se tornaram cidadãos americanos e encurtaram seu sobrenome para Deren. No começo da década de 40, Deren se muda para Los Angeles para trabalhar como assistente de Katherine Dunham, uma dançarina e antropóloga. E foi nessa cidade que ela conheceu Alexander Hammett, um fotógrafo. Eles se casaram e juntos realizaram o seu primeiro e mais famoso filme, Tramas do Entardecer. Tramas do Entardecer é um curta-metragem de 14 minutos que conta a história de uma mulher que passa por situações repetidas durante um sonho. O curta foi tão aclamado que chegou a ganhar o Grande Prêmio Internacional de Filmes de 16mm classe experimental do Festival de Cannes. E até hoje ele influencia vários cineastas e diversos filmes. A gente já vai falar sobre isso. Além deste, Maya Deren produziu outros 6 curtas-metragens, e o mais curioso disso é que todos são amadores. Ai, mas amador não quer dizer mal feito? Não, muito pelo contrário. Em 1945, Maya escreveu o texto Amador versus Profissional, em que ela advoga pelo cinema amador, ou seja, o cinema que é feito por quem ama cinema, e não por quem o faz por razões financeiras. Deren argumenta que o cineasta amador possui algo que o profissional não tem e que é muito valioso, a liberdade. Como o cineasta amador não gasta muito com sua obra, ele também não precisa lucrar tanto com elas, e assim pode explorar temas, ideias, imagens que geralmente são deixadas de fora dos filmes de grandes estúdios, por não ter apelo para o que ela chama de massas. Ela também afirmava que os filmes hollywoodianos, que ela criticava veementemente, recorriam ao excesso de falas e explicações para destrinchar o enredo e deixar claro para as pessoas, e que ela considerava alienante, pois matava a imaginação do espectador, que deveria refletir, pensar e imaginar sobre a obra que acabou de assistir. Ao contrário, todos os filmes de Deren eram sempre mudos. Maya argumentava muito em respeito à autoria dos filmes. Para ela, os filmes de grandes estúdios recorriam a equipes muito grandes, o que acabava diluindo a autoria da pessoa que teve a ideia inicial do projeto. Para ela, a pessoa que teve a ideia inicial deveria realizar o filme até o final da linha de produção, e só assim a sua ideia artística seria de fato realizada. Além desse tipo de liberdade artística que Maya argumentava que os filmes amadores possibilitavam, ela também falava sobre um outro tipo de liberdade para os cineastas amadores, a liberdade física. No texto Amador versus Profissional, Deren fala sobre como os cineastas amadores podem utilizar do seu próprio corpo, da sua própria mobilidade, para fazer gravações muito mais dinâmicas e flexíveis que tripés, gruas e outros equipamentos não podem nos oferecer. Assim, a Maya Deren acreditava que somente num cinema que não visasse o lucro, as especificidades do cinema poderiam ser de fato satisfeitas. E a busca por essas especificidades foi um dos nortes do trabalho dela. Assistindo aos filmes de Deren, é possível perceber a sua precisão com os movimentos de câmera e a montagem, técnicas exclusivas do cinema. Ela acreditava que o cinema seria arte onde seria possível criar uma nova lógica espaço-temporal. E essa ideia fica explícita nessa rápida cena de Tramas do Entardecer. E também nessa cena de Atland, do seu segundo curta-metragem. A combinação de movimento de câmera mais montagem constrói uma sequência artisticamente e tecnicamente admirável, que, aliada ao contexto do filme, também é carregada de significado. Mas o que uma cineasta que só fez 7 curtas-metragens tem de tão importante para a história do cinema? Simplesmente, Maya Deren é considerada a mãe do cinema de vanguarda americano. Tramas do Entardecer é tido como o primeiro filme narrativo da história do cinema underground dos Estados Unidos, que antes trabalhava mais experimentações visuais abstratas e animações,
Ao contrário do filme de Darren, que tem locação, personagem e uma linha narrativa, mesmo que fragmentada e revertendo a lógica espaço-temporal. Além disso, Maia era, como já vimos, uma defensora ferrenha do cinema autoral e amador, que foi o norte do cinema underground americano, pois a maioria dos filmes underground dessa época eram realizados por uma só pessoa, desde o começo até o final do processo. E uma das práticas comerciais de Darren também foi muito importante para o cinema dos anos subsequentes, no movimento underground. Em 1946, Maya Deren alugou um teatro em Nova York para exibir seus 3 filmes, Tramas de Entardecer, At Land e Study of Choreography for Camera. A mostra se chamou Three Abandoned Films, 3 filmes abandonados, e durou vários dias. Então, no movimento de vanguarda americano, se tornou comum que os próprios realizadores também divulgassem os seus filmes de forma independente, sem ter que contar com grandes empresas distribuidoras, criando uma comunidade artística autossustentável, exatamente o que Darren sempre defendeu. Inclusive, tem um curta-metragem da Maya que geralmente fica esquecido nas listas da filmografia dela e que para mim é muito representativo do movimento de vanguarda que se sucedeu nos Estados Unidos. É o filme A Vida Privada de um Gato, que a Wikipédia diz que tem 29 minutos, mas eu só consegui achar versões menores. De qualquer forma, o filme conta a história do nascimento e crescimento de uns gatinhos, usando um estilo próprio do documentário. Esse curta da Maya tem outra característica que é muito importante para se pensar o movimento underground americano, que é a vida privada, o cotidiano e os temas que geralmente não seriam interessantes, seriam insignificantes para filmes maiores e grandes salas de cinema, que é algo que Maya defendeu no seu texto Amador versus Profissional, no trecho. Ao invés de tentar inventar um enredo que avança, use o movimento do vento, da água, das crianças, pessoas, elevadores, bolas, etc., como um poema o celebraria. Olha como ela usa esses elementos em alguns de seus filmes e como outros cineastas underground usaram também. No cenário underground dos Estados Unidos, Maya Deren influenciou cineastas como Willard Maas, Kenneth Anger, Stan Bocage, Sidney Peterson, entre outros. Mas a importância de suas obras ultrapassou o movimento underground e chegou a cineastas e filmes clássicos conhecidos pelo mundo todo. Em alguns artigos, Maya Deren é definida como Federico Fellini e Ingmar Bergman enrolados em um corpo gloriosamente possuído. Mas eu acho essa frase um pouco errada, porque ela dá a entender que a Deren foi influenciada por Fellini e Bergman, quando na verdade foi o contrário. Ela veio antes deles. E é fácil perceber a influência dela nos filmes desses 2 diretores. Olha essa cena clássica do Sétimo Selo de Bergman, filme de 1957, como Maya Deren já tinha feito semelhante em At Land, de 1944. E o clássico filme 8,5 do Fellini, que tem uma estrutura onírica e não linear, assim como Tramas de Entardecer. E diretores mais contemporâneos, como David Lynch, também têm evidentes inspirações no trabalho dela. E com isso eu espero que vocês tenham se interessado um pouco pelos filmes da Maya Deren e corram assistir todos os curtas dela. Eu sou a Iris Chad e esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal da Her Campus para mais vídeos sobre filme, cultura, moda, beleza, de tudo um pouco e deixar o seu like aqui no vídeo. Até a próxima!